Seja Deus, quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Fico grato de estar retornando novamente a esta casa a qual nós somos muito bem acolhidos todas as vezes que nós viemos aqui ministrar a palavra de Deus, cultuar os irmãos. Deus seja louvado pela vida de vocês cada vez mais. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? Deixe tomar assento em nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu olho e quando me debruço na carta aos Hebreus, eu confesso aos irmãos que particularmente é um dos textos bíblicos que mais me encanta, que mais me salta aos olhos, porque alguns comentaristas e alguns escritores consideram a carta aos Hebreus como o quinto evangelho, porque os 4 evangelhos vai narrar e vai descrever aquilo que Cristo fez na terra por nós, enquanto a carta aos Hebreus vai descrever o que Cristo está fazendo por nós nos céus. Então, a carta aos Hebreus, basicamente, para nós entendermos todo o contexto dela, ela vai narrar uma narrativa de que a perseguição contra a igreja já havia começado. Os nossos irmãos, os primeiros cristãos, já estavam passando por uma perseguição ferrenha. Perseguição essa que muitos dos nossos irmãos já estavam sendo martirizados. Muitos deles já haviam sido lançados nas arenas, muitos deles já haviam sido mortos à espada, muitos deles já haviam sido exterminados por gladiadores apenas para fazer a alegria ou a diversão dos romanos. E o que me chama a atenção na carta aos Hebreus, que muitos desses irmãos que eram judeus e que haviam se convertido ao cristianismo, muitos deles, pastor Everton, começaram agora a cogitar ou a colocar na balança se valia a pena permanecer no evangelho, se valia a pena realmente suportar toda essa agonia, se valia a pena realmente suportar a aflição do evangelho e continuar a caminhada, continuar a carreira, conforme diz o texto que nós lemos, continuar a corrida rumo a Canaã celestial. Muitos deles, meu amigo William, começaram a pesar na balança se realmente valia a pena.
E muitos deles já haviam regressado ao judaísmo, já haviam abandonado a cruz, já haviam rejeitado tudo aquilo que Cristo havia feito por eles. Fizeram do sacrifício de Cristo um vitupério. Então o autor aos Hebreus brilhantemente escreve esta carta para poder encorajar os nossos irmãos a não retroceder. E ele vai dizer aqui algo espetacular, dizendo que o nosso Cristo, ele era superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Josué. Cristo é superior a Arão. Cristo era superior aos ritos judaicos. Cristo era superior aos sacerdotes da ordem levítica, porque ele vinha de uma ordem que não era feita pelas mãos dos homens, mas sim pela ordem de Melquisedeque. Cristo era superior a tudo aquilo que os sacrifícios que os homens haviam feito na antiga aliança, ele era superior a tudo isso. E aqueles primeiros irmãos já haviam abandonado tudo isso para poder regressar ao sacrifício de bode, de carneiro, de ovelhas, voltando para antigas práticas judaicas. Então veja, irmãos, que o nosso Jesus, ele veio para homens imperfeitos, que ofereciam sacrifícios imperfeitos, que eram sacerdotes imperfeitos, porém Jesus é o sacerdote perfeito, que ofereceu sobre si mesmo um sacrifício perfeito para aperfeiçoar homens imperfeitos. O livro de Hebreus foi escrito para uma comunidade de cristãos judeus que enfrentavam uma severa perseguição, e isso trouxe para eles, pastor Everton, que é onde eu quero ministrar sobre os nossos corações, um certo cansaço. Porque muitos de nós, irmãos, até começamos bem. No decorrer da caminhada, você vê o irmão com gás. Você vê o irmão voando. Mas chega uma época da nossa vida cristã e nós estamos que nem Davi. Davi chegou uma hora na batalha, já avançado de idade. Diz o texto que ele foi para a batalha junto com os seus guerreiros. Mas chegou uma hora que ele já não aguentou mais. Ele se escorou numa pedra, arrancou sua armadura, deixou a espada de lado e foi descansar um pouco, porque a fadiga da batalha estava fazendo ele se cansar de tudo aquilo. Mas diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, que um gigante chamado Esbibenob pula na frente dele. Esbibenob era da descendência dos gigantes. Diz alguns historiadores que Esbibenob era da linhagem de Golias. Pensa o gigante que foi criado e treinado a ponto de dizer: eu vou me preparar, porque um dia eu vou me encontrar com Davi. E na primeira falha dele é que eu vou pegar ele. Quando ele baixar a guarda, eu me encontro com ele. E diz o texto que quando Davi baixou a guarda, o gigante apareceu. O gigante não vai aparecer quando você está fortalecido, meu amigo. O gigante vai aparecer quando nós desanimamos. Colocamos a espada de lado. Quando nós pensamos, não, agora é o momento de descansar. Agora é o momento de dar uma respirada. Agora é o momento de tomar uma aguinha. É na hora que o gigante aparece.
Mas diz a Escritura que para que a lâmpada de Israel não se apagasse, Deus manda um guerreiro chamado Abisai. E Abisai pula na frente do gigante e derruba o gigante. Você sabe por quê? Porque mesmo cansado, Deus está te vendo na batalha. E no momento oportuno, diz o texto, que Deus mandou socorro. No momento oportuno, Deus não vai te desamparar. Porque muitos já abandonaram. Muitos já retrocederam. Muitos já voltaram para trás. Mas nós estamos aqui mesmo nos arrastando. Mesmo dizendo para Deus, porque eu sei que muitos chegaram aqui e disseram: Deus, 2025 foi difícil. Eu não estou aguentando mais. Mas você chegou até aqui, irmão. Você chegou até aqui, irmã. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que no momento oportuno, o socorro vai chegar. Não desista. Porque assim como os crentes no primeiro século estavam abandonando, estavam retrocedendo, diz o texto também que muitos daqueles já haviam passado por tudo isso e já tinham vencido a guerra. E nesse momento estão nos assistindo. Porque quando nós olhamos para o capítulo 12 da carta aos Hebreus, o autor vai fazer uma analogia do capítulo 12 como se a vida cristã fosse uma maratona. A vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma grande corrida. Para aqueles que já correram, ou para aqueles que têm o hábito de correr, os primeiros quilômetros é uma maravilha, irmãos. Uma certa feita aí, eu fui me atrever a correr com alguns irmãos lá da igreja e eu falei: meu Deus do céu, isso aqui não é de Deus, não. Meus irmãos parecem papalégua. Quando eu cheguei nos 5 quilômetros, eu já não aguentava mais. Já começava a doer a barriga, doer as pernas, já doía o calcanhar, doía a panturrilha. Eu falei: isso daqui não é para mim, não. Mas por quê? Porque os irmãos já estão treinados. E a nossa caminhada na vida cristã também é um grande treinamento. E nessa corrida, o escritor lança a mão de um atleta. Um atleta que para muitos, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, era conhecido como as Olimpíadas. Então nós crentes, estamos num grande estádio. E essa grande nuvem de testemunha está ao nosso redor, olhando para nós e vendo e torcendo por nós até a linha de chegada. Com sua Bíblia aberta, aqueles que puderem, acompanhem comigo, por gentileza. Versículo 12 vai dizer o seguinte: portanto também, visto que temos rodeado-nos uma tão grande nuvem de testemunha. Eu perguntei para Deus, pastor, quem seria essa tão grande nuvem de testemunha? Eu confesso aos irmãos que eu bati cabeça para entender esse texto. Até o momento que o Espírito Santo falou no meu coração e diz assim: leu capítulo 11, e emenda no 12. E aí você vai entender quem é essa grande nuvem de testemunha. A grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11. São aqueles que não restringiram apenas aos crentes do passado, mas também devemos nos incluir como esses que estão no presente.
O autor coloca-se no mesmo nível dos leitores, pois faz parte da mesma maratona. Aqueles que venceram a corrida já estão na arquibancada, como uma nuvem de testemunha e também como um exemplo para nos encorajar a prosseguir. Então, aqueles que já caminharam, que já correram, e que já venceram a corrida, e que já partiram no Senhor, estão na arquibancada, irmãos, olhando para nós agora. E estão torcendo por nós. Vai, não desista, continua. Está faltando pouquinho para a chegada. Porque, como diz Paulo, aqueles que já partiram, já combateram um bom combate, já completaram a carreira, já guardam a fé. Então, esses que estão nos assistindo nessa tão grande nuvem de testemunha, está olhando para nós, está torcendo. Porque falar que a caminhada deles foram fácil, aqueles irmãos que pavimentaram a rua para nós andarmos hoje, fizeram isso com sangue, suor e lágrima. Se estamos hoje colhendo os frutos daqueles que plantaram lá atrás, e o nosso papel e o nosso dever é continuar plantando para que aquele que vier após também possa colher os frutos que estamos colhendo, plantando agora. Então veja que falar que a caminhada cristã é fácil, não vamos prometer facilidade. Cristo não prometeu facilidade para nós. Porque veja que alguns desses homens, se nós analisarmos o capítulo 11, diz que, o capítulo 11, versículo 32, diz assim, ó: que mais direi? Certamente que me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, e a fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. Foram mortos ao fio das espadas. Andaram peregrinos, vestidos com peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. A caminhada desses irmãos não foram fácil. E hoje, por pouco, irmãos, nós queremos abandonar a fé. Por pouco nós queremos retroceder. Por pouco nós queremos largar tudo, chutar o balde, para poder voltar às velhas práticas. Mas o texto prossegue, dizendo o seguinte: desembaracemo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Então veja que, primeiro, o que devemos considerar, ou seja, que aquelas testemunhas que já passaram e que estão torcendo por nós, até hoje continua torcendo. Segundo ponto, o que devemos rejeitar? A palavra peso, veja que tem significado. A palavra peso é diferente da palavra pecado no texto. Peso é traduzido por embaraço, e o seu significado significa volume, ou seja,
É uma bagagem que nós estamos levando. Um corredor não pode ir para a pista de corrida carregando uma mochila pesada. O que é o peso? É tudo aquilo que serve de obstáculo para nós. Qualquer coisa que o incapacita de correr. Esse peso pode advir de vestimentas inadequadas e de corridas ou mesmo de forma física inadequada. No caso dos crentes, esse peso pode significar os prazeres da vida, as vantagens do mundo ou a fascinação pela riqueza. Isso aqui tem realmente sido um peso para nós. A igreja do século XXI, tudo isso tem sido um peso para a igreja do século XXI. Os prazeres da vida, as vantagens do mundo e a fascinação pela riqueza. Mas o maior obstáculo para nós cristãos ainda continua sendo pecado. João Calvino diz que o pecado é a carga mais pesada que nós nos embaraçamos. Pecado é aquilo que nos prende. Não tem como eu correr se eu estiver algemado numa bola de ferro. E o pecado nos algema. O pecado nos escraviza. Quando estamos deliberadamente flertando com o pecado, nós estamos presos e estamos impossibilitados de continuar a corrida. Estamos impossibilitados de continuar a caminhada. Porque tem algo nos prendendo. Quando não é os prazeres da vida, é aquilo que está incrustado dentro dos nossos corações. Às vezes o nosso cansaço não é uma falta de fé, mas é o excesso do peso que Deus não pediu para carregarmos. Para aqueles que estão indiferentes ao chamado, o pecado tenaz, a palavra tenazmente aí significa aquilo que agarra, aquilo que incrusta, aquilo que está ligado com você. É um pecado que tenazmente, que está agarrado em nós, ele anestesia o nosso coração. É hora, irmãos, já passou da hora de nós abrirmos essa mochila dessa bagagem e começar a tirar algumas coisas que estão nos impedindo a prosseguir na caminhada com Deus. Já passou da hora de nós abandonarmos toda essa bagagem que nos impede de termos uma comunhão sincera com Deus. Estamos ainda patinando. Ainda estamos vivendo, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 5, pelo tempo decorrente já éramos para ser mestres. Já éramos para sermos mestres, mas ainda estamos tomando puro leite espiritual. Já éramos para estarmos anos-luz, mas ainda estamos vivendo como crianças, bebendo leitinho e reclamando com Deus das nossas vidas. Se faz necessário, irmãos, renunciarmos um pouco mais para podermos caminhar com Deus. A vida cristã não é uma vida de facilidade, porque Cristo disse: aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a caminhada. Terceiro ponto, como devemos correr? Ainda no versículo 1 diz assim: corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. A palavra carreira que está no texto, ela vem da palavra agona, que posteriormente derivou a palavra agonia. Então a palavra agona dá a ideia de um esforço agonizante. Ou seja, é uma corrida que exige esforço, a ponto de trazer agonia. A vida cristã não é um sprint de 100 metros. A vida cristã é uma maratona de 42 quilômetros. Então veja que o que Deus está nos propondo, veja que a carreira cristã não está proposto pelo pregador, pelo pastor ou pelo dirigente. A carreira cristã, ela foi proposta por Deus. Diz o texto que é a carreira que nos está proposta. Não fui eu quem desenhei o trajeto. Não foi o pastor Everton e a pastora Pâmela que desenhou o trajeto. Quem desenhou o trajeto foi Cristo. Ele desenhou o trajeto para cada um de nós. Então a corrida que está proposto para cada um de nós já está determinada. Então o seu trajeto é esse. O do pastor Everton é esse. E cada um de nós temos um trajeto a ser percorrido. E esse trajeto, ele é vencido por meio da agonia. Então veja que, como Cristo disse, que nesse mundo nós teremos aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então veja que as aflições desse mundo sobrevirão sobre nós. Porém, nós já temos um exemplo daquele que já venceu, daquele que já passou por tudo isso e que foi vencedor e triunfou sobre tudo isso. Sem contar todos esses heróis da fé que já passaram também e que estão nesse momento torcendo por nós e estão dizendo: continua, não pare, mesmo cansado, desanimado, abatido, aflito, mesmo agonizando, continua, não para, porque com um pouquinho de tempo nós iremos nos encontrar com o Salvador. Tudo isso vai passar. E ele continua dizendo que a carreira que nos está proposta, ela é vencida por meio da perseverança. E essa é uma palavra que eu acho muito bonita e extraordinária no texto. Porque a palavra perseverança, ela vem da palavra hipomone. E hipomone traz uma ideia de uma paciência triunfadora. Ou seja, é uma paciência que ela ultrapassa os obstáculos, mesmo em meio à pressão, mas ela não cede. A perseverança que o autor está descrevendo para nós aqui é uma perseverança que, em meio às dificuldades da vida, em meio às pressões que nós vivemos cotidianamente, e que em meio a tudo isso que nos aflige, toda essa pressão, todo esse caldeirão que nós vivemos, nós ainda continuamos resistindo, porque a nossa força não vem de nós mesmos. Nós suportamos porque nós recebemos uma força que vem do alto.
E essa perseverança, ele diz que corramos com perseverança a esta carreira. Então veja que com tudo isso, com todo esse turbilhão que vem sobre as nossas vidas, nós conseguimos vencer sim. Porque a nossa força não vem de nós mesmos. O nosso socorro vem do alto. Como diz o salmista, levo os meus olhos para os montes, porque de lá é que vem o meu socorro. Então veja, irmãos, que aqueles que estão se sentindo abandonados, aqueles que estão cansados em meio à corrida, antes da linha de chegada, a carreira é proposta por Deus, ou seja, Ele desenhou todo esse trajeto. E se o caminho está difícil, não é porque nós erramos a rota, é porque a corrida exige resistência. Se tá difícil agora, se a dificuldade está sendo grande, é porque Deus está nos preparando para algo maior. Deus está nos preparando para algo melhor. Deus está nos capacitando para recebermos algo grandioso. E é por isso que a dificuldade está vindo e sobrevindo agora. Porque no momento da dificuldade, irmãos, vamos ser sinceros, nós não conseguimos enxergar um palmo. Porque quem está no meio da tempestade não consegue enxergar. Às vezes aquele que está de fora olha assim e fala, meu, se ele for por aqui e dobrar a esquerda, ele consegue sair do turbilhão. Mas quem está no olho do furacão, quem está no meio da turbulência, às vezes não consegue nem olhar para o lado e nem para o outro. Só conseguimos olhar para o alto. Pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus socorro. Me ajuda. Não estou aguentando mais. E isso, irmãos, vamos ser sinceros, isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de dependência. Isso é sinal de que nós dependemos de um Deus que nos sustenta e que nos guarda. Já vou finalizar agora. Segundo ponto. Aonde nós devemos fixar o nosso olhar? Versículo 2. Olhando firmemente para quem? Vamos lá. Olhando firmemente para quem? Que é quem? O autor e o consumador da nossa fé. Porque ele, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. E não fazendo caso da ignomia, está agora sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente significa desviar o olhar de todas as coisas e focar em uma coisa só. Jesus, aquele que é o autor. O que significa ser o autor? Aquele que abre os caminhos. E o consumador, aquele que nos leva ao caminho. Porque ele correu a prova mais difícil. A pior maratona ele correu e ele venceu.
O desânimo surge quando olhamos para as críticas, para os nossos próprios cansaços. A cura para o coração indiferente é voltar a contemplar a glória de Cristo e o que Ele suportou por nós. Então veja que quando nós colocamos na balança o que nós estamos vivendo ou o que nós estamos suportando por aquilo que Ele viveu e suportou por nós, a balança pende, irmãos. Porque o que nós fazemos por Ele é muito pouco. É muito pouco. E o versículo 3, para nós concluirmos. Considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. A palavra considerar aí, ela tem uma ideia de um cálculo matemático. É por isso que eu disse que o que nós fazemos por Ele é muito pouco. Porque a palavra considerar no texto, ela significa um cálculo matemático. Ou seja, é fazer as contas e comparar o nosso sofrimento com o de Cristo. O autor afirma que a fadiga e o desmaio da alma são fruto de uma mente que parou de meditar no sacrifício de Cristo. Vou repetir. O autor afirma que a fadiga e o desânimo das nossas almas são frutos de uma mente que parou de meditar no sacrifício de Cristo. Então, quando estamos desanimados e queremos parar, logo acende uma luzinha. E nós devemos voltar a refletir, por quê? Porque estamos parando de refletir o sacrifício de Cristo por nós. O esgotamento muitas vezes é mental ou espiritual. Quando paramos de comparar a nossa luta com a vitória de Cristo, elas parecem maiores do que são. Olhar para Jesus não é apenas um clichê religioso. É a única forma de manter a nossa alma acordada. Quando paramos de refletir nele e na sua escritura, logo começamos a fraquejar e desanimar na fé. Quando paramos de nos ajuntarmos com os irmãos em comunhão, logo fraquejamos, porque um membro longe do corpo está fadado a morrer. Conclusão agora. Últimos conselhos para nós. Para aqueles que estão cansados, deposite o peso que não é seu em Cristo. Para aqueles que estão desanimados, não pare agora. A nuvem de testemunha garante que a chegada é real. E para aqueles que estão indiferentes, olhe para a cruz até que o seu coração aqueça novamente. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu tenho aos vossos corações. 2025 foi um ano difícil para todos nós. Que 2026 possa ser melhor. Mas todos nós não podemos ser levianos e garantir sucesso para todos.
Porque na caminhada cristã, nós continuaremos, temos aflição. Porque diz o texto, que eu citei aqui sobre o texto de Davi, que quando Davi pensou que uma peleja estava vencida, capítulo 21 diz: logo Davi começou outra peleja. E outra peleja. E outra peleja. As nossas vidas são cheias de pelejas. Nós temos tendência a baixar a guarda quando nós vencemos uma, quando nós vencemos outra, quando nós vencemos a terceira. E logo nós queremos abaixar a guarda. Não se esqueça, quando nós baixamos a guarda, o gigante pode aparecer. Que estejamos sempre vigilantes, em prontidão. Porque logo após uma vitória, pode começar outra batalha. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Louvado seja Deus. Glória a Deus.